Olá, eu sou a Camila Silva, tenho 32 anos, sou uma mulher preta, pouco retinta, cabelos crespos na altura do ombro, tô usando uma blusa branca com detalhes coloridos e com fundo branco aqui atrás de mim. Entrar no Groupon Chile, ver a mesma estrutura que tinha aqui no Brasil, entrar lá, conhecer as pessoas. Meu espanhol saiu do nível assim que foi muito rápido, né? Como a mudança da chave num país estrangeiro faz a diferença, como a cultura também importa. Então, ali no Groupon eu comecei a acessar pessoas que eu nem imaginava, né? Poxa, às vezes eu tava conversa direta com o CEO, eu tinha esquecido de transferir o dinheiro, enfim, pediu o CEO do Groupon, me emprestou dinheiro na época, porque eu tinha dinheiro no Brasil, não tinha convertido, enfim. Então, assim, foi muito perrengue, mas foi muito bom, porque a minha mente expandiu de uma forma que parece que para um periférico que nunca tinha feito um voo internacional, nunca tinha saído do país, parece que falou assim, nossa, o mundo é gigante e como o idioma é importante de eu conseguir me comunicar, porque eu queria conversar com todo mundo em espanhol, todo Eu, mundo, e assim, sabe? uma sensação fora de série. Eu vou contar uma historinha minha rápida aqui, só para fazer o gancho. Cara, eu tive essa sensação quando eu trabalhei no Mercado Livre, que a minha vai falar já também como foi a experiência dela lá. Eu fui para a Argentina, fui conhecer o Mercado Livre, a matriz lá na Argentina. Cara, entrei num voo internacional, meu, sentou do meu lado um argentino. Eu não falava espanhol. Eu tava tipo no segundo, terceiro mês de Mercado Livre, eu tava estudando todo dia, fazendo intensivão. Meu, eu fui do Brasil até a Argentina falando espanhol com o cara. Eu desci do avião de peito cheio. Eu falei, não, tô fluente. Agora encontrei minha vida aqui. E, cara, fiquei uma semana também lá. E, meu, a sensação, eu olhava para trás e falava um pouco disso. Falava, meu, vim da periferia, de uma origem simples. Cara, estudei em escola pública e tô fazendo uma viagem internacional. Estão pagando para mim trabalhar em outro país. Tipo, eu não conseguia cair a ficha direito, sabe? Eu falava, meu, que legal. Então, para quem está assistindo esse vídeo, gente, para quem quer ter essa experiência, meu, como a Camila falou, aproveitem para estudar idiomas, aprendam inglês, aprendam espanhol. Cara, são as duas línguas mais faladas no mundo. Então, assim, primeiro inglês, depois espanhol. Vai te abrir portas gigantescas. Mas, cara, conta. E aí? Como E continua aí essa eu tive a história? oportunidade de trabalhar lá, enfim, foi incrível. Acho que minha curva de aprendizado, network, conhecer pessoas, essas aproximações, acho que das empresas que eu trabalhei, eu nunca conheci o dono. Não o dono, né? Vamos falar do CEO ali responsável. E ali eu Uhum. estava começando a acessar espaços, ocupar. Eu falei assim, gente, foi uma mudança, né? Até a minha remuneração, tudo mudou, as minhas condições mudaram também. E aí, o que aconteceu? Né? O Groupon foi vendido, né? A empresa acabou a operação no Brasil. Ele foi vendido para o Peixe Urbano na época, então eles acabaram fazendo uma proposta para a gente para continuar ali, mas não fazia tanto sentido, não, eu já estava numa zona de conforto, já tinha passado vários anos ali. E aí eu falei, vou passar um período sabático, que eu só aprendi aqui no mundo corporativo que é sabático, porque para mim, na época, né, lá na periferia, era estar desempregado e estar curtindo aí alguma remuneração. Mas aí eu tive a oportunidade de. E aí eu fiquei. Depois que eu viajei para fora, eu falei assim: não, meu sonho. Eu sempre tive alguns jargões, né? Sempre falei assim: ai, tá um calor de Dubai, um frio da Patagônia. Todo mundo que me conhece dos 18 anos no telemarketing eu falo isso. Um dia eu vou passar frio na Patagônia, não vou passar frio aqui em São Paulo. E aí eu co-criei, acho que eu co-criei tanto isso que surgiu a oportunidade de eu finalmente conhecer a Patagônia, assim. Então, a saída do Groupon foi a minha saída que eu acho que junto para o mundo. E aí eu fiquei curtindo esse período sabático, conheci alguns países, o idioma mais uma vez me ajudou. E aí, do nada ali, estava curtindo minha vida, recebi uma mensagem no LinkedIn do PayPal. Eu juro que, e falo sem vergonha nenhuma, eu não sabia basicamente o que era. Eu sabia que era uma empresa de meio de pagamento, mas eu não tinha viajado para fora antes para ter tanto acesso que era o PayPal. E falou que eles estavam construindo uma área de vendas aqui no Brasil e que meu perfil faria muito sentido. Aí eu falei, gente, acho que agora é o momento, né? Vamos sair da zona do turismo, porque eu estava muito focada em travel, travel, travel. Então, não sei, vamos lá conversar. Eu não esqueço da minha primeira entrevista. O Corinthians tinha ganhado um campeonato um dia antes, eu estava sem voz, nenhuma quase, mas fui para a entrevista mesmo assim, falei, olha, eu estou pedindo desculpa pela minha voz. E detalhe, o PayPal era no mesmo prédio do Groupon, só andares diferentes. Aí aquilo já me deu, Entende? né, uma mexida. E quando eu entrei na entrevista, eu falei assim, olha, desculpa aí pela minha voz, né, enfim, meu Corinthians ganhou ontem. Eu falei, ai, desculpa, se você for palmeirense, se eu não for corintiano, eu já perdi a vaga. Aí eu lembro até hoje que ele olhou no fundo do meu olho, ele falou assim, tamo nessa, que é Corinthians, não sei o que. Ela falei, ufa, jogada Tá bem. arriscada, mas deu certo. E aí eu consegui entrar no PayPal. E o PayPal, eu posso te falar que se o Groupon era uma das vendas mais complexas, meio de pagamento se tornou
um monstro para mim. Porque, como era uma empresa que estava começando a operação aqui no Brasil na área de vendas, então tinha alguns onboardings que não eram tão claros, enfim, eles contrataram muita gente de mercado, da concorrência. Então, o time que estava ali comigo, basicamente, só 2 pessoas não eram de meio de pagamento. Então, eu vendi PayPal durante 3 meses, eu atendi uma carteira de small business, mas quando foi no 4º mês, que aí o meu gestor começou a fazer alguns treinamentos de vendas, de pitch, eu lembro até hoje que era com uma executiva sênior, estava na sala comigo, aí ela falou assim para mim, falou assim, tá, e qual que é o... Eu trabalho com multi-adquirência, né? E ela começou a falar de gateway, tal, e eu só sabia vender PayPal. Eu tinha entendido dos valores, era vender PayPal. E aí o meu gestor falou assim, cá, você não sabe vender meio de pagamento, você não aprendeu. Eu estou bem preocupado com isso, porque você já está aqui há 3 meses, o seu resultado está indo, mas você vai parar até uma faixa. Então, eu preciso que você aprenda. E o desafio que eu vou te dar é você aprender sobre meio de pagamento e dar um treinamento para o PayPal inteiro, incluindo os executivos sêniores. Rondinelli, me deu uma dor de barriga, me deu uma ansiedade, eu falei, cara, ferrou, como que eu vou aprender um negócio que em 3 meses eu já não estava entendendo e agora eu vou ter que entender mais? E aí eu acho que é um momento que todo profissional tem que ter a humildade de reconhecer as suas falhas e pedir ajuda. E eu contei ali com algumas pessoas ali no time que vieram de outras empresas, e ele simplesmente me explicou que um gateway era como se fosse um motoboy. Ele levava e buscava informação e cobrava por aquilo. Ele começou a me dar exemplos tão fáceis de entender, tão palpáveis, que eu falei, é isso. E aí eu fiz até a apresentação, eu fiz uma análise SWOT, enfim, comecei a fazer uma análise de concorrência, classifiquei os potenciais parceiros até como pokémons na época, como fortaleza e fraqueza, sabe? Fiz essa brincadeira. A empresa adorou até a forma que eu comecei a conduzir, e eu tive uma oportunidade de além de sair só do perfil ali de executiva, de vendas, mas como responsável por dar treinamento para todas as pessoas que entravam no PayPal de meio de pagamento. E aí, Legal. mais uma vez, eu comecei a enxergar propósito, porque, Cá, o que você fazia no PayPal? Você vendia taxa? Eu falei, não. Eu trabalhava com small business, então eu era responsável por educar aquelas pessoas a fazerem o negócio deles crescer e a gerar mais empregos. Que legal. Continuo com o gancho do Groupon, né? E ali no PayPal foi uma experiência incrível, porque diferente do Groupon, era uma empresa, acho que milhões de vezes maior. A gente tinha calls assim com o pessoal da Índia, do Japão, assim, de países que eu nem imaginava. E aí o inglês pegou, porque eu não falava inglês até então. E aí eles me contrataram e falaram, olha, cá, na sua posição, você não vai precisar falar inglês, mas eu preciso que você entenda inglês. E essa empresa, eles davam um subsídio para a gente poder estudar. Então, é muito importante também para as pessoas que trabalham, estão ouvindo a gente, trabalham nessas empresas, como é muito bom você conseguir dar condições de capacitar aquele funcionário. Não necessariamente contar com o salário dele que ele consiga investir, mas muitas vezes estimular a esse crescimento, né? E o PayPal foi o meu principal pioneiro, eu acredito, para eu estar aqui hoje, que deu esse estímulo para eu começar a estudar inglês. E comecei a estudar desde 2018. Tenho que falar isso para vocês entenderem como chegou no Google também. Então, eu estudo inglês desde 2018 com um professor particular. E já tinha o espanhol como barreira, como complemento ali. Continuei no PayPal, fiquei ali no período muito bom, e eu trabalhava com small business, só que eu sempre caía em parceiros grandes. Eu sempre caía assim, no meu colo, basicamente. Eu prospectava quando eu vi o cara era muito grande, e aí eu vi que minha cadeira começou a ficar pequena, né? Então, ali eu já não era mais uma executiva, eu era responsável por treinamento para o time de pessoas que entravam na empresa. Fiquei responsável por dar treinamento para a terceirizada, que era para o call center, que aí me estimulava muito mais, porque eu via a Camila do telemarketing para ela hoje. Mas eu queria mais, eu queria aprender mais, né? E aí eu fiz essa conversa de entender se tinha alguma possibilidade de crescimento, as vagas estavam congeladas, aquela inquietação, eu falo que a gente tem geralmente alguns ciclos de 2 anos na mesma posição, então você começa a dar aquele faniquito de querer aprender, de pedir para o gestor mais coisas, e aí eu falei assim, não, eu quero trabalhar com grandes contas, eu quero entender, porque eu preciso aprender. E aí o Mercado Livre sempre foi um grande sonho para mim. Eu sempre falava assim, não, no Meli, quero. E aí eu ranteei. Eu conversei com o meu gestor, alinhei que eu tinha uma posição maior. Ele falou assim, não, tudo bem, pode procurar. Aí eu comecei a rantear o Mercado Livre.
E aí foi trabalhar literalmente no MELI. Para quem não entendeu aqui, a Camila falou super rápido, o MELI é a abreviação de Mercado Livre, né? É a sigla que internamente é chamado. E aqui em São Paulo existe a MELI Cidade, fica em Osasco, né? É a matriz do Mercado Livre. Durante muito tempo ela ficou aqui em Alphaville, e aí depois ela foi para Osasco, ali na região de Presidente Altino. E aí você foi para o Mercado Livre, Eu padrão ranteei, você não sabe o que eu total. fiz. Eu entrei no LinkedIn, procurei quem eram os gerentes ou diretores ali e mandei sonho Mercado Livre.